A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Hoje nós vamos falar sobre o ratinho na congregação cristã no Brasil. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos falar, vamos refletir, irmão, mas nós já vamos já avisar porque tem muitos maldosos na internet em que só esperam uma fala nossa para dizer que nós estamos inventando. Eles não colocam o que está na descrição, eles não colocam e não analisam, não tem aí a capacidade de analisar um vídeo, né, irmãos? E saber que nós estamos fazendo um vídeo desta forma para nós dizer o que nós sentimos dentro da congregação, para nós dizer o que nós vamos ali fazer. Logicamente que o ratinho, ele já foi na congregação, ele sabe como é que é, ele gosta do povo da congregação. Esses dias ele fez uma foto abraçado com um ancião, né? Parece que o ancião, ele esteve em algum local que o ancião ali conhecia já sabia, né? Parece que o ratinho tem familiares na congregação. Só que o ratinho, ele volta e meia, ele tá fazendo uns elogios à congregação. E olha que o ratinho, ele critica, se for outra igreja, ele critica, viu, irmãos? Mas nós vamos aqui fazer uma análise, e essa análise eu já estou avisando, né? Não para a nossa irmandade, porque a nossa irmandade entende isso, né? Quando nós falamos obra de Deus, a nossa irmandade já entende aqui que nós estamos falando da obra de Deus, que nós servimos a este Deus maravilhoso, né, irmãos? Então, irmãos, veja bem, o Ratinho fez um vídeo falando da congregação, né? Muito bom, né? E ele dizia bem assim: os melhores músicos do mundo são da congregação cristã no Brasil. A maior orquestra do universo é da congregação cristã. E lá, quando um não tem dinheiro, isso que eu acho. Eu acho bonito na congregação as falas do Ratinho. Eu já falo, já elogiei várias vezes, inclusive na televisão, quando um membro da congregação, né, quando um membro não tem, ele é músico, né? Quando ele quis dizer quando os músicos quando faz ali uma vaquinha, um compra o instrumento do outro, né? É, a gente pode ver nas comuns, né? Uma criança vai estudar música, um irmão não tem condições, os irmãos fazem um rateio e o músico sempre ganha o seu instrumento, né? E ele diz aqui, quando um membro não tem dinheiro para comprar o instrumento, eles se juntam três ou quatro e vai comprar um instrumento, né? Porque lá ninguém cobra nada, lá não faz negócio, não tem esse negócio de fazer milagre. São as palavras do Ratinho, né? Todo mundo deve ajudar, mas tudo bem, mas ir lá, forçar, isso daí ele está dizendo outras igrejas, né? Forçar a dar carro, né? Dar os seus bens, né? Então, irmãos, veja bem. E ele diz que lá na congregação um senta de um lado, o homem senta de um lado e a mulher senta do outro. Tem de véu. Até ele falou assim, e o cara lá de terno, né? E ele diz assim, lá são todos, né, bem vestidos de terno, como eu estou aqui, né? E ele diz, eu sou apaixonado pela congregação. Mas ninguém esperava mais uma noite de auditório. Música, né? Que diz que a música alta na plateia, animada, câmera virando de um lado para o outro. Ratinho fazia o que sempre fez, apresentava brincadeiras, gritava, mas naquele dia algo, foi no dia que ele elogiou, algo diferente pairava no ar. Entre um quadro e o outro, a produção cochichou algo em seu ouvido e ele parou por um instante. Olhou para a câmera com um ar mais sério e começou a falar, antes de continuar o programa. Eu quero abrir meu coração com vocês, disse ele.
com a plateia em silêncio. Foi aí que veio a revelação que ninguém imaginava. Ratinho contou que há vários anos havia participado de cultos na congregação cristã no Brasil. A confissão pegou todos de surpresa. Não era por polêmica nem por ibope, era um desabafo sincero. Ele começou a contar que durante uma fase muito difícil da sua vida, antes da fama, antes da televisão, quando ainda era apenas Carlos Massa, tentando sobreviver com dignidade, ele conheceu uma senhora humilde que o levou até uma pequena congregação no interior do Paraná. Disse que nunca esqueceu. Irmão, o silêncio do culto é onde nós estamos aqui abordando sobre a reflexão. O silêncio do culto, que nós quer dizer, é Deus falar no nosso coração. Os hinos tocados no órgão, a reverência das pessoas era diferente. De tudo ele já tinha vivido. Eu entrei lá e parecia que tinha algo no ar. Uma paz, um peso saía das minhas costas. Disse o ratinho, olhando para a plateia, que agora os ouvia como se ouve um pastor em dia de culto. Ratinho então revelou que chegou a frequentar por um tempo os cultos e que sempre podia ouvir os hinos da congregação em casa. Em momentos de aflição, tem coisa que a gente guarda no coração e ninguém sabe. A CCB foi uma dessas. Coisas que eu nunca esqueci. O auditório, geralmente tão barulhento, estava mudo. Muitos olhavam emocionados. A câmera focava o rosto sério do apresentador, que agora não era mais o showman, era apenas um homem contando uma experiência espiritual. Ele falou ainda de um culto específico em uma noite chuvosa em que ele chegou completamente desanimado, sem dinheiro, sem perspectiva de futuro, mas naquele culto ouvia uma palavra que dizia: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquilo ficou gravado em sua alma. Naquela semana conseguiu um trabalho temporário. Depois veio outra chance e aos poucos a vida foi abrindo. Contou, o momento foi tão forte que até os músicos do programa baixaram os instrumentos e Ratinho, com os olhos marejados, terminou dizendo: não importa a sua religião, mas se um dia você tiver a chance de entrar numa congregação cristã no Brasil, entre, escute, você vai sair diferente. Aí bombou mesmo, né? As redes sociais explodiram. A fala virou corte de manchete. Viralizou nos grupos de WhatsApp, TikTok, Instagram. Membros da CCB ficaram em choques. Muitos se emocionaram, outros mais tradicionais ficaram receosos de ver a igreja associada ao entretenimento. Mas uma coisa era certa: a sinceridade de Ratinho não podia ser negada. Dias depois, o irmão da congregação contou em rede social que reconheceu o culto do qual Ratinho falou. Ele disse que esteve naquele dia e se lembrava de um jovem quieto no culto, no banco, de cabeça baixa. Era ele, eu tenho certeza que era ele. Como foi tanta vez que Ratinho foi convidado a participar de um culto. Aí novamente, né, sem as câmeras, sem audiência, ele foi, sentou nos bancos de trás como, né, como antes, não falou nada, apenas ouviu e chorou. Ele disse aqui, irmãos, que mediante, né, muitos lugares tem câmera, né, que a pessoa aparece, mas ali não, aonde ele foi é um lugar simples, né, irmãos? Às vezes a simplicidade também na pessoa pode ser numa igreja de luxo, mas a simplicidade ali não, nem vai olhar, né, o luxo, vai olhar é Deus falando no coração. Aos poucos, sabe que depois disso, o Ratinho começou a mudar pequenos hábitos. Passou a falar com mais frequência sobre Deus nos bastidores. Distribuía Bíblias de bolso com discretas dedicatórias. Evitava certo tipo de piada. Era como se algo estivesse renascendo ali. E o que ele viu naquele culto mais recente, ninguém sabe ao certo, mas alguns dizem que na hora do testemunho, um irmão levantou e falou exatamente a mesma frase de anos atrás. A porta que Deus abre,
ninguém fecha. Ratinho olhou para o teto, sorriu e fechou os olhos por alguns segundos e apenas sussurrou: Obrigado. O silêncio daquela congregação cristã no Brasil foi a maior audiência que ele já teve. E talvez essa história ainda esteja longe de acabar. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria depois, sem alarde, sem aviso. Ratinho começou a visitar outras congregações pelo Brasil, pequenas humildes no bairro, afastados das periferias. Nos interiores, não levava equipe nem segurança, apenas ele e um motorista de confiança. Sentava-se nos fundos, como sempre ouvia e orava. Observava aos poucos. Notícias foram surgindo em redes sociais de irmãos e irmãs que diziam: Ratinho esteve aqui ontem. Culto foi maravilhoso. Deus falou com a alma dele. E eu vi ele no culto de quarta, mas nunca havia tido registro em vídeo, nem selfie, nem manchete. Ele era discreto, quase secreto. Certa vez, em uma congregação da Zona Leste de São Paulo, uma irmã levantou para testificar que havia recebido uma revelação em sonho. Um homem que falava para milhões voltava ao lugar de onde saiu, e sua voz será usada para exaltar o nome de Jesus. Ninguém entendeu na hora. Mas o senhor da banda, olhando discretamente para o fundo, viu um homem com os olhos cheios d'água. Era ele. A notícia chegou aos ouvidos dos anciãos mais antigos. Alguns ficaram desconfiados, outros tocados. Um deles, de cabelos completamente brancos, pediu para falar com o Ratinho. Pessoalmente, quando se encontraram, disse apenas: O senhor te trouxe de volta, irmão, mas agora é ele que vai conduzir o resto. Nesse mesmo mês, Ratinho teria recusado um contrato milionário para apresentar um novo reality show. Disse aos produtores: Não é mais o que eu quero. Eles não entenderam. A imprensa começou a especular problemas de saúde, aposentadoria, nova emissora, mas a verdade era outra. Ele estava em outro ritmo, em outra frequência. Seu filho confidente mais próximo contou que o pai passava noites ouvindo hinos no celular, que lia a Bíblia antes de dormir, que certa vez, enquanto assistia a um vídeo antigo do programa do Ratinho, comentou: Eu amava entreter, mas agora eu quero edificar. A TV percebeu a mudança, falava de fé ao vivo, citava passagens bíblicas no meio dos quadros. Peraí, vamos voltar aqui que eu acabei saindo aqui, né? Vamos ver aqui. Isso. Certa vez assistir um vídeo antigo do programa Ratinho. Eu amava entreter, agora eu quero edificar. A TV percebeu mudanças e ele falava de fé ao vivo. Citava algumas passagens bíblicas no meio dos quadros. Evitava debates rasos. E sempre que possível falava da experiência com a congregação cristã no Brasil. Sem citar nomes, sem citar propaganda, mas deixando claro que algo ali havia mudado sua vida. Então veio o convite, né? Então veio o convite inesperado, um culto de agradecimento em uma das maiores congregações do país. Anciãos, cooperadores e irmãos de várias partes foram convocados, mas uma condição: nada de câmeras. Ele aceitou naquele dia. O templo estava lotado, as portas foram fechadas minutos antes do horário. Do lado de fora, centenas de pessoas em silêncio ouviam apenas o som dos hinos que ecoava. Quando o Ratinho subiu para testificar, não havia microfone, apenas voz, firme, porém emocionado. Deus me deu a fama, mas também me deu lembrança, e ele nunca me deixou esquecer de onde eu vim. Contou com lágrimas nos olhos, que eu mesmo, quando estava no topo, sentia um vazio que só foi preenchido. Ali disse que não merecia estar de pé, mas que agradecia pela misericórdia, que nada na televisão ou dinheiro ou fama o trocou, tanto quanto aquele primeiro culto no interior do Paraná. Ali ele dizia que nenhuma fama está ali nas câmeras para todo o país ver, né? Em rede nacional não tocou ele. O que tocou foi o primeiro
culto que ele foi e ali sentiu a presença de Deus. Ao fim, ajoelhou-se e chorou. E o templo inteiro chorou com ele. Mas a história não parou aí. Dias depois, um vídeo curto circulou nos grupos. Irmãos e um ancião já debilitado, testificando que sonhou com um grande palco, cheio de luzes, e um homem falando de Jesus com coragem. No fim do sonho, ele dizia, e muitos ouviam, e muitos voltaram o rosto desse homem, segundo ele era familiar. Ratinho então começou a planejar algo que ninguém esperava, uma série de programas especiais, não para audiência, mas para evangelismo. Queria usar sua influência para mostrar que a fé pode alcançar qualquer um, em qualquer lugar. O primeiro episódio seria o seguinte, título: O silêncio me salvou. Mas até hoje ninguém sabe realmente qual foi esse silêncio, né? Mas ele testifica que foi o silêncio da congregação cristã no Brasil. Esta é uma história, irmãos, que nós estamos contando referente a alguém que congrega na congregação e Deus fala no silêncio. Deus não fala no barulho. Deus fala no íntimo do coração. Às vezes tem uma alma ali dentro da igreja e nós pensamos que ele não está entendendo nada. Mas Deus está trabalhando no seu coração e ele está vendo a diferença desta obra de Deus. Esta parte onde Ratinho se tocou dentro do seu programa, que só lia a Bíblia, é uma reflexão. O que nós falamos aqui, peguei um trechinho, né, que o Ratinho poderia, ele já veio a público, já está na internet, ele elogiando a orquestra da congregação, elogiando a Irmandade, elogiando o povo. Então quer dizer que Ratinho viu algo de diferente dentro da congregação. Eu li mais ou menos o texto que me enviaram, né, irmãos? Estava um pouco sem vírgula, mas vocês deram para entender que quando nós fazemos esse vídeo, nós não estamos propagando fake news. Eu estaria propagando fake news se eu falasse: o Ratinho fez isso, fez isso, fez isso, em seu programa, ele falou de Bíblia. Não, irmãos. Nós estamos fazendo vamos dizer, um react dessa história. Estamos aqui demonstrando para nossa querida Irmandade que o silêncio da congregação, sem holofotes, sem venda de livro. Para vocês terem ideia, irmãos, as almas testemunhadas, a Bíblia dentro da congregação é vendida por preço de fábrica, é vendida por preço de custo, melhor dizendo. A congregação não leva nenhum centavos em cima de qualquer coisa, de véu, de Bíblia, de inário, é tudo para o bem da obra de Deus e para o bem da nossa querida Irmandade. Agora, um famoso congrega, ele não vai perceber que ali Deus fala, ali Deus revela, ali não é a mão do homem. Quando o homem põe a mão, Deus tira dele. Quando o homem põe a mão e Deus tira dele, o homem fica sozinho. E o homem então pede para renunciar, pede para sair, né, irmãos? Porque essa obra é de Deus. Esse povo que congrega na congregação é um povo que vai herdar a vida eterna se nós for firme e fiel. E este vídeo eu estou fazendo desta forma para colocar neste canal para alertar nossa querida Irmandade. Vamos ser fiel a Deus até o final. Este vídeo, volto dizendo, aí eu vou até colocar uma reflexão aí, né? Aí o Ratinho começou a assistir o canal CCB Sem Reforma. É uma reflexão, é uma parte que nós vamos falar, ó, se ele fosse, ele ia sentir isto, né? Ele ia sentir o silêncio, ele ia sentir o vazio do seu peito ser preenchido. E é isso que indaga muita gente contra a obra de Deus, contra a congregação, que quando nós falamos coisas que é verdade dentro da congregação, vocês entenderam, irmãos? A raiva das pessoas e põe o meu canal aí como fake news, não é porque eu falei dos outros, Nicola, falei dos outros que eles foram, que eu expliquei muito bem explicado, que era um vídeo fictício refletivo. Eles ficaram com raiva porque eu falei deste silêncio
que Deus fala no nosso coração. Que coisa maravilhosa. Nós estamos no culto, a palavra vem, não precisa nós ficar pro nosso irmão do lado. Olha que Deus falou comigo. Olha Deus. Não, cada um, glória a Deus, aleluia. Uns já começa a falar em línguas, outros já começa a lhe tremer, chorar e aos poucos, no silêncio, Deus vai colocando no coração de cada um. E cada um que sai da igreja guarda sua parte e vai fazer que nem a formiguinha. Leva para dentro de casa a alimentação para ficar vários dias. Vocês estão entendendo? Então, este vídeo eu estou fazendo para nossa querida Irmandade saber que pode vir quem for. Este Deus é maravilhoso. Este Deus é misericordioso com a nossa vida, com a nossa alma. Ratinho, sim, ele elogiou, ele gosta do povo da congregação e ele afirmou que a maior orquestra é a da congregação do planeta Terra. E ele falou que gosta muito desse povo. Então o Ratinho tem familiares dentro da congregação, ele já visitou com certeza, não com essa frequência que nós contamos. Aí é uma reflexão. Vocês estão percebendo que eu estou repetindo para que os maldosos fakes, né? Os maldosos aí que dizem que nós estamos fazendo fake news, mas eles pegam as pregações dos servos de Deus e faz fake, né? Que eu oriento a nossa querida Irmandade. Não pegue conteúdo desses canais e mande pra frente, não. Não mande. Que se uma alma desistir dentro da igreja e for pro mundo, você vai ser responsável. Vamos fazer o bem, né? O que Ratinho um dia sentiu, se ele, né? Logicamente, ele deve ter sentido, deve ter visitado. Estamos aqui contando para nossa querida Irmandade. O que vocês acham? Comentem. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.